Olá, meus irmãos, queridos amigos, acompanhantes. Nós estaremos dando início a mais um trabalho e quero compartilhar com os amados irmãos, lembrando que a Bíblia é um livro sobrenatural e inigualável, pois contém regras de observações, recompensas e castigos intitulados ao longo dos tempos relativos ao Criador e o cosmos. Que em uma visão geral para entendimento do ser humano, nós podemos observarmos que é um espaço universal composto de matéria, energia e é ordenado segundo as suas próprias leis, ou seja, o universo com as suas funções. Veja bem, mas para aqueles que observam os mandamentos de Deus, aqueles que procuram andar segundo os escritos sagrados, existe um fator que sobrepõe a tudo isso. O Deus Criador e sustentador do universo. Devido à situação que nós estamos vivendo, trago um texto muito bacana para meditarmos neste momento. Nós poderíamos dizer que nós estamos atravessando um texto muito legal, biblicamente. Nós vamos olhar para o profeta Isaías, em seu capítulo 26, os versos 20 e 21, assim diz a palavra do nosso Deus: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Nós vamos ter um momento de oração e eu convido você, mesmo onde você estiver, onde você se encontrar, porque nós estamos fazendo esse culto aqui à distância, mas você na tua casa, meu amado, meu querido, você que nos acompanha, você também pode estar orando nesse momento. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Pai bendito, eterno Deus, Deus de amor, Deus de graça e misericórdia. Na Tua presença, ó Pai, nós nos colocamos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que através dessa mensagem nós possamos sermos edificados, ó Deus. Assim nós oramos gratos, fazendo isto em nome de Jesus e que o Seu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Amém. Queridos, relativo ao nosso texto, esta perícope, ela encerra o capítulo 26. Mas se nós voltarmos às perícopes anteriores e até mesmo os capítulos que também antecedem o nosso versículo, o nosso capítulo que nós estamos trabalhando, nós podemos entender algo que eu me referi agora há pouco. Os capítulos anteriores se referem ao castigo das nações ímpias e até mesmo à punição de Israel, conhecido como povo de Deus, mas também fala das promessas maravilhosas para aqueles que submetem e guardam confiante o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Veja bem, no capítulo 9, eu vou trazer só como recordação, para nós termos uma noção do que nós iremos compartilhar com vocês. O capítulo 9, ela traz a profecia contra o reino de Israel. No capítulo 10, a profecia é contra a Assíria. No capítulo 3, traz a profecia contra a Babilônia. Nós vamos percebendo que os capítulos, eles vão descrevendo as situações das nações vizinhas e até mesmo do povo de Israel, como no capítulo 4, traz aí como profecia sobre a queda da Babilônia, e também contra os assírios, a partir do verso 24, e mais a profecia contra os filisteus, a partir do verso 28. Veja bem, amados, no capítulo 15, nós vemos a profecia contra Moabe. No capítulo 17, nós vemos a profecia contra Damasco e Efraim. No capítulo 18, nós vemos a profecia contra a Etiópia. E no capítulo 19, a profecia contra o Egito. Veja que eu vou descrevendo para vocês essa situação e
nós poderíamos dizer também que o cativeiro não foi privilégio dos israelitas apenas, mas nós podemos ver também no capítulo 20, a profecia diz respeito ao cativeiro dos egípcios e dos etíopes. E nós vamos prosseguindo e vai ter uma noção melhor quando nós chegarmos ao capítulo 24, mas no capítulo 20 é uma profecia contra a Babilônia a partir do verso 1, e há também a profecia contra Dumá a partir do verso 11, e a profecia contra a Arábia nos versos 13 a 17. E no capítulo 22, a profecia contra Jerusalém. Veja só que situação, porque no capítulo 23, a profecia contra Tiro, e por fim, no capítulo 24, de maneira maciça, vem a glória dos justos e a ruína dos transgressores. Bem, olhando para o nosso texto, com esses dados em mente, quero compartilhar com os irmãos o tema Covid-19, o dia em que a sociedade parou. Mas antes, nós vamos ver partes de um vídeo musical para nós termos uma noção em relação àquilo que nós estamos tratando e a proposta que eu trago para vocês diante da situação que nós estamos vivendo. Com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Com o dia que a terra parou. Há algumas décadas atrás, morreu o cantor e compositor Raul Seixas. Ele nasceu no ano de 1945, tendo vindo a óbito no ano de 1989. Tendo vivido apenas 44 anos, ele compôs uma música intitulada O Dia em que a Terra Parou, escrita em parceria com o compositor Cláudio Roberto, e essa mesma música foi lançada no ano de 1977. Bem, irmãos, vocês que estão nos acompanhando, Raul Seixas se envolveu com o ocultismo, estudou filosofia e psicologia, o que o fez, no sentido de cantores, um dos poucos também compositores, de fato, a imprimir as suas ideias em letras musicais, defendendo a sua filosofia de maneira cantada. Por que é interessante nós pensarmos sobre isso? Porque o termo filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria e consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, à verdade, aos valores morais e éticos, à mente e à linguagem. Então, olhando para essa situação, por que eu estou me referindo ao nome célebre em meio a um mundo artístico musical? Pois mediante a situação que nós estamos vivendo, muitos tentam a todo custo tirar proveito para introduzirem, por exemplo, marcas, ganhar com a situação e até mesmo tentar ressuscitar profetas. Então, eu quero também deixar claro essa situação, que nós não estamos aqui desrespeitando nem mesmo a memória de Raul Seixas, tendo contribuído e muito para a música popular brasileira, mas a apologia por parte de algumas pessoas, o elevando à classe de profeta, devido à letra da música, O Dia em que a Terra Parou. Veja bem, associado aos termos legais de quarentena decretado por nossas autoridades. Amados, esse texto é muito importante para nós, e voltando a ele, o capítulo 26 de Isaías, e ao nosso tema,
o dia em que a sociedade parou, nós iremos procurar entender essa passagem de uma maneira simples, sendo essa a nossa proposta para o entendimento de todos aqueles que nos acompanham, você mesmo aí à distância, na tua casa, até mesmo em outras cidades e, por que não, em outro estado e até mesmo em outro país. Seja bem-vindo, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Nós vamos estar acompanhando até o capítulo 26, quando anteriormente nós falamos sobre as condições, os castigos, que diz respeito às nações, até o capítulo 24. Veja bem, quando diz sobre a alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Lembrando que o sentido do nosso assunto, ele é profético, embora uma profecia possa ser cumprida literalmente, mas também gradativamente ou até mesmo se repetir em outras ocasiões, tá? Então veja bem, nós devemos lembrar ainda que a profecia é a mensagem de Deus anunciada por meio de um profeta a respeito da vida religiosa e moral do seu povo. Outra coisa, as profecias tratam do futuro, mas também podem se prender às necessidades presentes. E embora creio que hoje temos o suficiente por meio do cânon, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus revelada a nós, ou seja, ela é suficiente como revelação para nós nos dias atuais. Então, extraindo do nosso texto aprendizados para os nossos dias, nós iniciaremos olhando para o versículo 20, onde nós podemos aprender. Veja bem, quando nós estamos tratando o dia em que a sociedade parou, nós podemos ver através desse tema uma situação bem interessante para nós. Nós podemos aprender com o verso 20 que nós somos advertidos de que há lugar seguro mediante a obediência para salvaguardar as nossas vidas. Veja bem, olhando para o verso 20, diz assim a palavra de Deus: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Isaías capítulo 26, verso 20. Mas antes de tudo, nós não podemos ignorar que a ordem expressa é para aqueles que de fato temem a Deus. Veja bem, vai, pois, povo meu. Ou seja, ainda que as nações elas sejam atingidas pela palavra de Deus, mas a gente sabe que de fato nem todos ouvem a palavra de Deus. Mas aqui fica muito claro para nós, quando o profeta se dirige como boca de Deus ao seu povo, ou seja, vai, pois, povo meu. Essa é a ordem expressa aqui. Então nós podemos observar que é maravilhosa a descrição da adoração e testemunho da igreja restaurada e convertida. Veja bem, a multidão dos remidos, o profeta pinta aqui o estado bendito daqueles que vivem em perfeita paz, mesmo diante de situações adversas, pois o seu espírito ele é firmado por Deus. As suas veredas são orientadas pelo Supremo Senhor. A gente precisa saber de que, de fato, Deus está conduzindo a história do seu povo. Nós olhando para o versículo, nós temos toda essa certeza. E Deus, Ele retamente, Ele pesa o andar do justo. Ou seja, Ele orienta o caminho dos seus. Ele orienta o caminho daqueles que temem ao seu nome. No mesmo capítulo 26, no verso 7, nós podemos observar, assim diz a palavra: a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Veja bem, amados, a igreja ela deve testificar prontamente a fidelidade de Deus de modo confiante, submisso à sua vontade, e testemunhando em vida
sobre os grandes feitos de Deus relativo a nós, com o seu cuidado especial, quando nós percebemos que, de fato, Deus tem cuidado das nossas vidas, independentemente dos problemas que podem surgir, as circunstâncias adversas. Os que temem a Deus serão totalmente envolvidos pela verdade gloriosa dele. E isso inclui tudo o que ele tem revelado sobre a sua pessoa e a sua vontade, especialmente o seu caráter, o Deus misericordioso que mantém a sua aliança. Assim nós podemos confiar, nos submetendo com a certeza de que nós estaremos seguros nas mãos do nosso Deus. Então, aprendido isso, nós podemos observar que também nós somos advertidos de que há momentos adversos, mas por tempo determinado. Olha ainda o verso 26, o capítulo 26, o versículo 20, dando sequência ao nosso aprendizado, diz assim: esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O que nós podemos ver com isso daqui? De fato, nós somos advertidos de que há momentos adversos, mas por tempo determinado. Ou seja, as dificuldades, as situações adversas, elas não vão durar para todo sempre. Na música de Raul Seixas, o vídeo que nós vimos parte dele, eles resolveram parar. Em um passado recente, nós tivemos a greve, por exemplo, dos caminhoneiros, bem como várias outras paralisações, mas o caso do coronavírus é uma parada forçada. Aqui é diferente, irmãos. Algum tempo atrás, homens tentou chamar a atenção por meio de paralisações. Hoje Deus está chamando a atenção do mundo. É só nós pensarmos sobre isso, o que vem acontecendo nos tempos mais recentes. Há uma advertência global, só não vê quem ignora a soberania de Deus, pois os sinais vão se intensificando a cada dia. É como se Deus nos chamasse a refletir, a ponderar sobre a nossa existência, ou seja, qual a finalidade da nossa criação? Qual a finalidade, queridos, da nossa criação? Você já parou para pensar sobre isso? A voz de Deus, ela tem ecoado nos quatro cantos do mundo. Nós não temos dúvida disso. Nós podemos ver que os homens, eles têm continuamente se esquivado de Deus ou do seu chamamento, ou eles têm ignorado a voz de Deus. Eles ignoram simplesmente, não dando ouvidos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, nós vemos uma passagem muito triste e que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Lá no seu capítulo 23, verso 37, vai dizer, Jesus está falando aqui, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Amados, nós temos observado como as pessoas realmente não têm dado a mínima para a palavra de Deus. Nós não temos dúvida, nós estamos pregando continuamente. Deus continua sendo o verdadeiro refúgio, o único lugar onde nós podemos nos abrigar, independente das mais terríveis situações que nós podemos enfrentar. Nós podemos confiar em Deus, mas para isso a pessoa precisa ouvir Deus falando com ele. Somente por intermédio de Jesus é que nós temos um lugar seguro, mesmo diante da ira de Deus, pois a taça da sua ira está por transbordar a qualquer momento. Ainda que seja, por mais que as advertências sejam multiplicadas, ainda existem muitas pessoas que não têm dado ouvido à palavra de Deus. Veja bem,
lá no Velho Testamento, no livro de Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 15, a ideia é que nós devemos sermos submissos, meus amados. Olha o que está dizendo no capítulo 15 de 1 Samuel, verso 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. É melhor do que o sacrificar, amados. E o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Veja bem, Deus requer apenas que nós sejamos submissos, ou seja, que nós obedeçamos à sua palavra. Outra situação que nós podemos aprender diante do nosso tema, o dia em que a sociedade parou. Nós podemos observarmos isso para tirarmos como lição que nós somos advertidos de que há momento em que a mão de Deus pesará sobre os moradores da terra. Confira comigo, se você estiver com a sua Bíblia aberta em casa, o capítulo 26 que nós estamos aqui apresentando, em seu verso 21, vai dizer assim: para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Então veja bem, nós somos advertidos aqui de que há momento em que a mão de Deus pesará sobre os moradores da terra. E nós não temos nenhuma dúvida disso, porque o texto deixa muito claro sobre isso. E mesmo um breve olhar aqui, lançado da segurança, do santuário da paz de Deus, no coração e no espírito confiante, para um mundo de tribulação e angústia, onde o castigo do Senhor se concretiza. Vejam bem, a paz de Deus situa dentro deste mar de provações. Então nós podemos, ainda que nós possamos compreender que haverá momento em que a mão de Deus pesará sobre os habitantes, sobre os homens da terra, nós temos também a certeza de que a paz de Deus situa dentro deste mesmo mar de provações que nós estamos atravessando. Então, todo ato, ele tem consequência. E relativo ao pecado, irmãos, queridos ouvintes, não é diferente. Porém, pelo fato de o cristão estar sujeito a estas coisas, ele se inquietará, ele desfalecerá? Não. Não, meus amados. Mas ele deve repousar em Deus. Por mais que muitos achem que Deus é simplesmente amor e, portanto, fará vista grossas aos seus atos, há um porém. Nós precisamos também compreendermos isto. Há um porém, embora Deus seja amor, quando nós olhamos para o Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 17, ele diz assim, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então nós devemos termos em mente, queira ou não queira, o homem encontra em situações de sinistro período de tribulação. Ou seja, enquanto nós estivermos vivendo sobre a face da terra, nós passaremos por dificuldades. Quando Deus em questão, Ele pune os homens por causa de suas rebeldias, ou seja, por causa dos seus crimes sangrentos, só nos resta suplicar pela misericórdia do nosso Deus. Ou seja, o nosso Deus, Ele é misericordioso. E diante de uma situação como essa que nós estamos atravessando, não adianta nós simplesmente ficarmos focados no processo, ou seja, nas circunstâncias. Não, nós devemos confiarmos em Deus. Em quarto lugar, meus amados, por último aqui, fechando essa mensagem,
nós podemos termos a certeza, mas acima de tudo, nós somos advertidos de que a morte é uma realidade a considerar. Olha o verso 21 do capítulo 26 do livro, ou aqui do profeta que nós estamos estudando no seu capítulo 26 de Isaías. Olha o verso 21, diz assim: a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Quando nós olhamos para essa situação, parece realmente um caos. E é verdade que esse assunto, ele é indigesto por muitos, mas não temos como fugirmos da realidade. Mas ao mesmo tempo nós podemos consolar o nosso espírito, acalmar o nosso coração, pois o mesmo capítulo, amados, traz algo maravilhoso para nós. Se nós olharmos um pouquinho atrás aqui, no capítulo 26, olhando exatamente para o versículo 19, olha que palavra maravilhosa que nós temos. O profeta se refere aqui, e ele coloca juntamente com os demais, ele diz: olha, os vossos mortos, e também o meu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Irmãos, que versículo consolador para as nossas vidas. Traz-nos paz, mesmo diante dessa situação. Ou seja, aqui nós vemos literalmente o sentido profético. Aquele que fala aqui refere-se aos santos mortos, ou seja, mortos em Cristo, independente da era. E que consideramos a Cristo como quem fala à sua igreja nos dias atuais. A sua ressurreição dentre os mortos é uma premissa de toda a libertação anunciada a nós. Como todo o Evangelho fala a respeito da nossa salvação, ou seja, o poder da sua graça, como a chuva que faz reviver, a erva que parecia morta, levantará a igreja de seu estado mais baixo. Porém aqui nós podemos também nos referir à ressurreição dos mortos, especialmente dos unidos em Cristo, porque será um dia maravilhoso, será um dia glorioso para nós. A causa que se opõe a Deus e ao seu reino submergirá ao final, mas aos que submeteram ao senhorio de Jesus poderão descansar neles, amados. Assim, pois, nós estaremos a salvos, mesmo em meio às tribulações, mas quando tudo terminar, parecerá como nada, ou seja, porque o que nos aguarda é infinitamente melhor do que os tempos atuais, do que as provações nas quais nós passamos. E Deus, se nós analisarmos o capítulo, Deus sai de seu lugar quando Ele castiga, e porque não se compraz na morte dos pecadores. Porém, não há verdade que se repita com mais frequência nas Escrituras, queridos, do que o propósito determinado de Deus de castigar os que praticam a iniquidade. Por isso, Ele continua com o braço estendido e o convite ainda está aberto. E você que está nos ouvindo, é simples de entendermos o que nós estamos falando, porque a carta aos Hebreus, em seu capítulo 4, verso 7, diz assim: de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olha o convite de Deus, ele continua estendido, ou seja, o mundo precisa ouvir a voz de Deus. O momento é hoje, nós não devemos deixar para amanhã. Você que está nos ouvindo, talvez você ainda não tenha tomado de fato uma decisão no sentido de
render-se completamente ao Senhor Jesus. A palavra simplesmente é essa. Nós devemos nos render totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Bem, queridos, olha que nós podemos, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo, veja bem, talvez você esteja preocupado ainda, talvez você ainda não descansou no Senhor. Eu quero dizer para você, para estarmos encerrando, o coronavírus é uma realidade, mas não está acima de nosso Deus. Portanto, creiam em Deus, queridos. Creiam em Deus, meus amados irmãos. Assim, nós estaremos seguros. Amém? Nós vamos finalizar recapitulando e memorizando o aprendizado referente ao nosso texto que nós estamos aqui expondo. O dia em que a sociedade parou, nós aprendemos, ou nós fomos advertidos de que há lugar seguro, mediante a obediência para salvaguardar as nossas vidas. Outra coisa, ou quem sabe, para ficar mais claro, em segundo lugar, nós somos advertidos de que há momentos adversos, mas por tempo determinado. E outra situação que nós aprendemos, e creio que ficou claro para a gente, nós somos advertidos de que há momento em que não há, em terceiro lugar, nós somos advertidos de que há momentos em que a mão de Deus pesará sobre os moradores da terra. E por fim, nós aprendemos, em quarto lugar, que somos advertidos de que a morte é uma realidade a ser considerada. Que Deus, pois, nos abençoe e conforte os nossos corações, sabedores de que Deus continua com as suas mãos estendidas. Independente do momento, independente de quem possa ser você, Deus ainda faz, ou Ele continua com o seu braço estendido, fazendo o convite. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Fique em paz, meus amados, você que nos acompanhou durante essa mensagem, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está nos acompanhando, baixe mais uma vez a sua cabeça, vamos orar. Você também pode estar em atitude de oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nos rendemos ao Senhor, sabedores, ó Deus, das nossas limitações. Nós nos colocamos, ó Pai, ante ao Teu trono de graça e suplicamos, fazendo isto em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Que nós possamos encontrarmos o aconchego, que nós possamos, ó Deus, encontrar o consolo, e as Suas palavras veem de encontro às nossas necessidades, também como advertência às nossas vidas. Mas nós queremos declarar, amado Deus, que nós confiamos no Senhor, cremos que o Teu Espírito é o nosso Consolador, é aquele que nos auxilia nos momentos difíceis dos quais nós estamos passando. Assim nós oramos, Pai, crendo e agradecendo ao Senhor, fazendo isto em nome de Jesus. Amém.